A situação na Ucrânia se aproxima de um ponto crítico, marcado por sinais evidentes de desorganização em múltiplas frentes. Informações obtidas por meio de interceptações militares revelam que Moscou está reformulando sua estratégia e colocando Kiev como alvo central em sua operação de longo prazo. Relatos de soldados ucranianos nos campos de batalha indicam níveis alarmantes de esgotamento físico e psicológico. Faltam suprimentos, a reposição de armamentos está comprometida e a sensação generalizada é de que estão sendo levados ao limite sem qualquer alívio próximo. Zelensky tenta reverter a narrativa pública. Autoridades em Kiev sugerem que ataques recentes em Kharkiv seriam resultado de sabotagens internas. Essa justificativa, no entanto, parece contradizer a intensificação visível da ofensiva russa, especialmente nas regiões do norte e leste do país. O caso mais evidente é o avanço no eixo de Sumy, que se tornou vital do ponto de vista militar. Ali, o foco russo não é a conquista direta da cidade, mas o controle de um corredor logístico que, se consolidado, permitirá acesso facilitado até o centro da Ucrânia, incluindo Kiev. Cidades como Donetsk, Zaporizhzhia e Sumy estão sob bombardeios frequentes e sofrem uma pressão constante das forças russas. O problema não se resume à perda territorial. Há um colapso progressivo na estrutura de comando e na capacidade operacional das Forças Armadas da Ucrânia. O padrão das ações russas sugere uma doutrina de cerco prolongado, com ênfase na destruição da retaguarda logística, da moral dos combatentes e da coordenação entre unidades. Em Dnipropetrovsk, cidade de importância industrial e logística, combates já ocorrem em bairros que anteriormente estavam fora do alcance direto do conflito. Instalações civis e industriais foram atingidas por ataques aéreos e de drones, alterando o status da cidade de zona de apoio para zona de combate. Odessa e Poltava seguem a mesma tendência, perdendo sua condição de refúgios estratégicos. No sudoeste, tropas de elite russa, como a 114ª Brigada Motorizada, conseguiram romper as linhas defensivas ucranianas em Novopavlovsk. O avanço se estende a localidades vizinhas, como Selidny Ugol, Novokruhinka e Alexeyev, consolidando uma nova frente de batalha que já transbordou os limites da província de Dnipropetrovsk, colocando a capital ucraniana a menos de 200 quilômetros da linha de combate. A cidade de Kharkiv, próxima à fronteira com a Rússia, foi novamente atingida por bombardeios, incluindo áreas civis como creches e zonas comerciais. Nenhuma interceptação foi relatada. A aparição pública do prefeito Igor Terekov em meio para escombros causou polêmica. Críticos como o jornalista Anatoly Shary sugerem que há uma manipulação midiática do sofrimento popular, visando reforçar a imagem de resistência do governo diante do avanço inimigo. A ofensiva sobre a região de Sumy é tratada como prioridade máxima por Moscou. A deputada ucraniana Mariana Bezurla reconheceu a vulnerabilidade do local, alertando que a perda do eixo logístico entre Yablonovka e Yunakivka deixaria a cidade isolada, sem rotas viáveis de reforço. Apesar de estar a cerca de 300 quilômetros de Kiev, a queda de Sumy criaria um vácuo estratégico e abriria caminho para o avanço sobre a capital. Diferente do que ocorreu em Bakhmut, onde a tentativa de conquista direta gerou prolongado desgaste, a Rússia agora adota um modelo de cerco indireto. O analista militar Yuri Baranchik afirmou que Sumy pode se tornar um exemplo para futuras ações semelhantes em cidades como Chernihiv, Zaporizhzhia e até mesmo Kryvyi Rog. Cortar vias de abastecimento, evitar o combate direto e sufocar a resistência gradualmente. O conflito deixou de ser uma disputa territorial pontual. A Rússia passou a tratar a guerra como uma missão de reconquista histórica, com apoio em reformas doutrinárias e modernização militar. Desde 2022, Moscou investe na reativação de academias militares, na expansão de linhas de produção bélica e em mudanças estruturais no comando das Forças Armadas. A doutrina nuclear, antes vista como principal dissuasor estratégico, deu lugar a uma abordagem voltada para guerras prolongadas e convencionais. Esse novo modelo se reflete no uso massivo de drones, como demonstrado na operação sobre a cidade de Komar. As forças russas ocuparam o centro urbano após neutralizarem uma fábrica de drones ucraniana, considerada peça-chave na estrutura de defesa de Kiev. Pequenos, silenciosos e precisos, esses veículos não tripulados são enviados
em enxames para neutralizar posições defensivas, antes mesmo que as tropas avancem fisicamente. A destruição de centros logísticos, redes elétricas e depósitos de munição se tornou prioridade. Um combatente russo identificado apenas como Ossetia relatou que, embora haja baixas, elas são estatisticamente baixas, se comparadas à destruição imposta ao inimigo. Segundo ele, o planejamento milimétrico e o uso de tecnologia reduziram drasticamente o risco para os soldados em campo. Na região de Novopavlovsk, situada no eixo sudoeste do teatro de operações, as forças ucranianas começaram a evacuar os cinturões florestais que vinham sendo usados como linhas defensivas improvisadas. Esses cinturões, formados por áreas densamente arborizadas e de difícil acesso para blindados, funcionaram por semanas como barreiras naturais contra o avanço russo. No entanto, com o aumento da pressão ofensiva, as tropas de Kiev se viram obrigadas a recuar para posições mais ocidentais, abandonando gradualmente pontos considerados estratégicos. As imagens captadas por satélites e drones revelam colunas de soldados ucranianos em retirada, com equipamentos pesados deixados para trás, indicando não apenas uma reorganização tática, mas um possível colapso em andamento. O medo de um colapso total cresce entre as unidades de retaguarda, que agora enfrentam dificuldades para manter a coesão diante da ruptura nas linhas logísticas e da sobrecarga operacional. Apesar disso, as autoridades em Kiev continuam reafirmando publicamente que Moscou não teria capacidade técnica ou logística de alcançar a capital. Porta-vozes do governo alegam que as defesas aéreas permanecem operacionais e que eventuais brechas no fronte seriam rapidamente contidas. O analista militar ucraniano Yevgeny Bondarenko insiste que as linhas internas de abastecimento, combinadas com a rede de drones defensivos e sistemas de alerta antecipado, garantiriam a integridade de Kiev frente a qualquer tentativa de invasão direta. Contudo, o temor entre bastidores não se restringe ao aspecto militar. Uma possível ocupação da capital teria repercussões globais. Desde a revolta de Maidan e a posterior anexação da Crimeia por parte da Rússia em 2014, Kiev se transformou em símbolo da resistência pró-Ocidente no leste europeu. A queda da cidade significaria não apenas o fracasso do projeto político de integração da Ucrânia à União Europeia e à OTAN, mas também o colapso de uma narrativa construída cuidadosamente por Washington, Bruxelas e outras capitais ocidentais. Mais do que um golpe territorial, a captura de Kiev colocaria em xeque a credibilidade de todas as promessas de apoio militar, financeiro e institucional feitas à Ucrânia nos últimos 10 anos. Para a Rússia, isso representaria uma vitória simbólica de proporções históricas, um marco na reconfiguração da ordem pós-Guerra Fria. A legitimidade internacional que o Ocidente vinha tentando negar a Moscou seria, paradoxalmente, reafirmada no campo de batalha. A guerra, portanto, ultrapassou os limites do controle geográfico. Ela se tornou uma disputa aberta por soberania política, influência regional e redefinição dos papéis no tabuleiro euroasiático. Cada vila ocupada, cada estrada bloqueada e cada centro logístico neutralizado servem a um objetivo maior: reconstruir a esfera de influência russa nos territórios do antigo espaço soviético. Moscou avança não apenas com tanques e artilharia, mas com um plano estratégico de longo prazo. A doutrina militar adotada nos últimos 2 anos busca consolidar posições com base em superioridade tecnológica, domínio aéreo e neutralização sistemática da infraestrutura do inimigo. O cerco não é apenas físico, mas psicológico, midiático e simbólico. Para Kiev, a batalha já não é apenas por manter cidades sob seu controle. É uma corrida contra o tempo para evitar o colapso total de uma visão de futuro que vinha sendo construída desde a Revolução Laranja. O equilíbrio é frágil e a linha entre resistência heróica e rendição estratégica se estreita a cada novo avanço russo. Na manhã do dia seguinte, a uma ofensiva aérea atribuída a Israel sobre instalações militares no território iraniano, uma movimentação discreta, mas altamente simbólica, chamou a atenção de observadores internacionais. A aeronave presidencial israelense, utilizada exclusivamente pelo primeiro-ministro, foi localizada por plataformas civis de rastreamento cruzando o espaço aéreo do Mediterrâneo rumo à Grécia. O pouso foi confirmado por imagens de satélite
noite no Aeroporto Internacional Eleftério Venizelos, em Atenas, capital grega. A ausência de qualquer comunicado oficial por parte do governo de Benjamin Netanyahu ou das autoridades gregas aumentou a desconfiança sobre a natureza dessa visita inesperada. A escolha do destino, sua relação com os ataques ao Irã e a sequência de eventos que se desenrolaram colocaram a viagem no centro de uma possível operação política e militar de grande escala. Poucas horas antes, alvos estratégicos no Irã haviam sido atingidos por mísseis. A retaliação não demorou. A Guarda Revolucionária Iraniana conduziu ataques contra posições ligadas a Israel na região, elevando rapidamente o nível de ameaça na já volátil geopolítica do Oriente Médio. Em resposta, Tel Aviv ativou sistemas de defesa como o Domo de Ferro e elevou o nível de prontidão em centros civis e militares. A ausência física do primeiro-ministro em território israelense, no auge da escalada, gerou um debate interno acalorado. Para seus opositores, sua saída em momento de tensão foi interpretada como sinal de fraqueza e abandono. Já para setores alinhados ao governo, a movimentação seria parte de um plano de contingência que visa proteger a liderança nacional e garantir sua capacidade de comando diante de possíveis ataques de longo alcance. A presença em Atenas, no entanto, desperta outras reflexões. A Grécia, embora seja membro formal da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, tem adotado uma postura diplomática mais moderada em relação a decisões recentes da Corte Penal Internacional, principalmente no contexto da guerra em Gaza. Em novembro de 2024, porta-vozes do governo grego expressaram reservas sobre mandados de prisão internacionais contra líderes israelenses, defendendo que esse tipo de medida tende a dificultar a mediação de conflitos. Essa posição ambígua transformou Atenas num local estratégico, suficientemente próximo para manter canais abertos com potências ocidentais, mas também pragmático o bastante para manter pontes com Moscou, Teherã e Pequim. Analistas políticos sugerem que o premier israelense possa estar utilizando a capital grega como ponto neutro para articulações de bastidor, reuniões com enviados norte-americanos ou até mesmo negociações indiretas com representantes de nações do chamado Eixo da Resistência. Relatórios não confirmados indicam que familiares próximos do primeiro-ministro também teriam desembarcado na Grécia, o que alimenta a hipótese de uma evacuação coordenada, um mecanismo comum nos protocolos israelenses durante situações de ameaça existencial, especialmente em guerras de múltiplas frentes. A recusa de ambos os governos, israelense e grego, em emitir qualquer nota sobre a movimentação aumentou o clima de desconfiança. Nas redes sociais, o assunto dominou trending topics, com especulações que variavam entre fuga antecipada e distração deliberada para encobrir operações clandestinas em outra região. Enquanto os radares acompanhavam, em tempo real, o silêncio inquietante da aeronave oficial israelense parada em solo grego, a realidade no campo de batalha se deteriorava rapidamente. O Irã, antecipando uma possível escalada, intensificou a presença de suas forças em território sírio, especialmente nas regiões de Damasco, Homs e Deir ez-Zor, onde bases logísticas e depósitos de mísseis foram reforçados. A movimentação incluiu o envio de conselheiros militares, reposicionamento de baterias antiaéreas e maior coordenação com milícias locais alinhadas a Teherã. No Líbano, o Hezbollah elevou o tom de seus discursos e passou a mobilizar unidades ao longo da fronteira sul, numa clara advertência de que não permaneceria passivo diante de novos ataques contra aliados iranianos. O grupo, considerado braço estratégico de Teherã no Mediterrâneo Oriental, deixou claro que qualquer nova investida israelense poderia desencadear uma reação coordenada de múltiplos frontes. Em paralelo, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, facções armadas intensificaram a retórica de vingança. O Hamas, a Jihad Islâmica Palestina e outros grupos menores divulgaram comunicados ameaçando ampliar os ataques com foguetes, drones e sabotagens em território israelense, enquanto recrutavam combatentes para operações futuras. A narrativa de resistência total ganhou força, alimentada pelas imagens de destruição e sofrimento que se multiplicam a cada dia. Segundo relatórios recentes de entidades humanitárias como a Cruz Vermelha e o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, desde o início da ofensiva em outubro de 2023, mais de 34 mil civis palestinos foram mortos, incluindo milhares de mulheres e crianças.
diversas. A maioria das vítimas foi registrada em ataques aéreos ou durante bombardeios a áreas densamente povoadas. Gaza vive sob colapso absoluto. Hospitais operam sem anestesia, muitas vezes à luz de lanterna. Unidades de terapia intensiva se tornaram salas de triagem improvisadas e há escassez crítica de antibióticos, água potável e combustível. Com a entrada de caminhões de ajuda humanitária bloqueada em pontos como Rafah e Erez, cenas de desespero tomam conta das ruas, onde a população tenta sobreviver entre os escombros, sem acesso a comida nem abrigo seguro. A ONU e organizações como Médicos Sem Fronteiras denunciam que o enclave virou uma zona de morte prolongada, com níveis alarmantes de desnutrição infantil e surtos de doenças infecciosas. A permanência silenciosa do avião presidencial israelense na Grécia passou a ser interpretada como uma metáfora do impasse político. Para parte da opinião pública internacional, a ausência de Netanyahu em Tel Aviv durante uma fase crítica do conflito soa como um abandono de seu próprio povo e um colapso na autoridade de comando. Já para setores mais estratégicos, trata-se de um deslocamento tático que permitiria ao premier operar de fora do país com mais mobilidade, evitando o risco de ataques diretos ou até mesmo de pressões judiciais internacionais, como mandados de prisão por crimes de guerra. Esse episódio aparentemente técnico, o pouso de uma aeronave, revelou-se um divisor de água. Ele expôs com clareza o quanto o conflito deixou de se limitar ao campo físico para adentrar as zonas cinzentas da geopolítica, movimentações aéreas que não são o que parece, silêncio diplomático que oculta negociações críticas e a percepção de que nem mesmo os chefes de Estado estão a salvo em suas capitais. Ao se tornar um ponto de encontro entre diferentes potências, incluindo os Estados Unidos, que mantém bases estratégicas em solo grego, a Grécia saiu de seu papel periférico na política do Oriente Médio e passou a ocupar uma posição central, ainda que silenciosa, no jogo geopolítico que se desenrola. A visita não confirmada do premier israelense a Atenas pode indicar tentativas de costurar novos pactos, redefinir alianças ou até mesmo traçar rotas alternativas de fuga em caso de colapso diplomático total. Hoje, o que antes parecia um voo discreto transformou-se em um símbolo da incerteza global. O conflito entre Israel e Irã não se limita mais às fronteiras da Palestina ou dos céus sobre Damasco. Ele já se insinua nas salas de chancelerias europeias, nos radares de aviões estatais e nas entrelinhas dos comunicados militares. Em um mundo onde o silêncio de uma aeronave pode significar guerra ou negociação, cada movimento conta, e o planeta observa, em alerta máximo, qual será o próximo. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia atingiu um novo patamar de intensidade com ataques coordenados lançados por Moscou contra dois dos principais centros urbanos do país, Kiev e Odessa. Diferente de outras fases da guerra, os recentes bombardeios não foram apenas uma escalada tática, mas uma mudança significativa na lógica do confronto, evidenciando uma abordagem que visa desestabilizar o território ucraniano a partir de dentro, atingindo alvos civis e simbólicos com precisão cirúrgica. Durante a madrugada, drones de fabricação russa, entre eles os modelos Shahed e Lancet, foram utilizados em larga escala para atingir diversos pontos em Kiev, capital da Ucrânia. A cidade, localizada às margens do rio Dnipro, voltou a ser palco de destruição generalizada, em especial na região de Darnitsky, um importante distrito industrial e residencial do leste da capital. A população foi despertada por explosões consecutivas que atingiram prédios residenciais, deixando múltiplos feridos. O prefeito da cidade, Vitaly Klitschko, recorreu às redes de comunicação para pedir que os cidadãos buscassem abrigo, revelando a crescente incapacidade do sistema defensivo de lidar com ataques desse tipo, mesmo com o uso de baterias antiaéreas como o Iris-T e o NASAMS fornecidos por aliados ocidentais. A fragilidade da infraestrutura de defesa foi ainda mais exposta na cidade portuária de Odessa, no sul do país, onde uma série de ataques quase simultâneos atingiu instalações civis de grande importância. Conhecida por sua relevância no comércio marítimo do Mar Negro, Odessa teve uma maternidade danificada, um centro de emergência parcialmente destruído e vários edifícios no centro da cidade gravemente atingidos. O governador da região, Oleg Kipper, confirmou a morte de um homem de 59 anos e relatou dezenas de feridos, classificando o episódio como um dos mais destrutivos desde o início da invasão russa
russa em fevereiro de 2022. Especialistas em segurança alertam que a Rússia tem intensificado uma doutrina de guerra não convencional, que combina o uso de tecnologia de ponta com objetivos psicológicos e simbólicos. O emprego maciço de drones kamikaze, operando com base em inteligência artificial e coordenados por satélites russos, revela uma estratégia que vai além da destruição de infraestruturas militares. Os ataques a hospitais, centros de resgate e áreas residenciais têm como finalidade minar a moral da população, provocar desorganização social e enfraquecer a coesão interna do país. Odessa, que sempre teve papel central na geopolítica do sul da Ucrânia, por sua ligação com rotas de exportação de grãos e suprimentos, passou a representar também um alvo emocional no conflito. O ataque a uma maternidade, por exemplo, teve repercussão imediata em toda a mídia internacional, sendo interpretado por analistas como uma tentativa de Moscou de transformar o pânico civil em um fator de desgaste político interno para o governo de Volodymyr Zelensky. Em Kiev, os ataques noturnos se tornaram frequentes. Segundo observadores do Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, o padrão das operações russas revela uma preferência por horários de baixa mobilização, como entre meia-noite e 5 da manhã, quando os sistemas de vigilância e resposta tendem a ser menos eficazes. Essa escolha de horários maximiza o impacto material e psicológico sobre a população, ao mesmo tempo em que testa os limites do sistema de alerta ucraniano. Apesar do envio contínuo de ajuda militar por parte dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e outros membros da OTAN, a Ucrânia continua enfrentando sérias limitações em sua defesa antiaérea. As promessas de envio de caças, F-16 e mísseis de longo alcance ainda não se concretizaram em números suficientes, e o governo ucraniano encontra-se em uma posição cada vez mais reativa, recorrendo a medidas paliativas, como alertas populacionais, reforço em abrigos e coordenação de resgates emergenciais. Do ponto de vista russo, os ataques fazem parte de uma estratégia de desorganização da retaguarda ucraniana, com foco em comprometer a mobilização logística e esgotar os recursos civis. Essa forma de guerra híbrida vem sendo moldada desde os conflitos anteriores da Rússia na Geórgia, em 2008, e na Síria, a partir de 2015, onde a integração entre drones, mísseis guiados e guerra eletrônica foi testada e aperfeiçoada. A repetição de ataques em locais sensíveis, como maternidades e centros de saúde, levanta debates no campo do direito internacional humanitário, sobretudo no que diz respeito à distinção entre alvos militares e civis. Embora o Kremlin alegue que suas ações visam posições logísticas, as consequências diretas sobre a população civil colocam em xeque a proporcionalidade dos meios utilizados. Internamente, o governo de Volodymyr Zelensky enfrenta não apenas os danos físicos causados pelos bombardeios contínuos, mas uma crise mais profunda e silenciosa, a corrosão gradual da confiança pública e da coesão social. A destruição sistemática de infraestrutura urbana, hospitais, escolas e residências em centros como Kiev, Kharkiv e Odessa tornou o cotidiano imprevisível e desprovido de segurança. Cada nova noite de alertas aéreos reforça a percepção de que nenhuma área está a salvo, e a normalidade que ainda resistia começa a se dissolver. Famílias vivem sob constante tensão, divididas entre a resistência e o medo, enquanto o governo busca manter a ordem e a motivação por meio de discursos patrióticos, apelos à comunidade internacional e símbolos de resiliência nacional. Entretanto, com o conflito entrando em seu terceiro ano, sinais de desgaste psicológico se tornam mais visíveis. O número de deslocados internos aumenta, serviços básicos enfrentam colapsos pontuais e o esgotamento emocional atinge até mesmo setores das Forças Armadas. Muitos ucranianos, embora ainda comprometidos com a defesa do país, demonstram cansaço crescente diante da perspectiva de uma guerra sem prazo para acabar. O discurso oficial de resistência, embora poderoso, começa a ser confrontado por uma dura realidade: a incapacidade de garantir proteção eficaz às principais cidades e a constante dependência de ajuda externa para manter o funcionamento do Estado. No cenário internacional, a guerra passou a dividir os bastidores diplomáticos. Em Bruxelas, o Parlamento Europeu vem sendo pressionado por representantes de países como Hungria, Eslováquia e Áustria, que expressam preocupação com os custos financeiros e sociais de um conflito prolongado. Cresce o temor de que a União Europeia, ao seguir apoiando indefinidamente o esforço de guerra, acabe mergulhada em uma crise
crise interna, marcada por inflação, escassez energética e tensões populacionais. Em Washington, o debate sobre a continuidade da ajuda à Ucrânia se intensifica à medida que se aproximam as eleições presidenciais. Parte do Congresso americano, especialmente entre os republicanos mais conservadores, começa a questionar os bilhões de dólares enviados a Kiev, exigindo maior transparência e definição clara de objetivos. A Casa Branca, por sua vez, tenta equilibrar o apoio militar com a cautela política, ciente de que um erro de cálculo pode ter impacto direto nas urnas. A situação se complica com o risco de mudanças na liderança americana, o que poderia redefinir completamente o comprometimento dos Estados Unidos com o conflito. Do lado russo, o governo de Vladimir Putin não dá sinais de recuo. Pelo contrário, o Kremlin tem reforçado sua retórica de que os ataques às cidades ucranianas fazem parte de uma operação inevitável para garantir a segurança da Federação Russa e dos territórios anexados no leste ucraniano. A meta declarada de Moscou segue inalterada: assumir controle total sobre Donetsk e Lugansk, neutralizar qualquer capacidade de contra-ataque das forças armadas ucranianas e estabelecer uma nova configuração geopolítica no leste europeu. A retórica de Putin inclui ainda alertas indiretos à OTAN, afirmando que o prolongamento do conflito apenas trará mais instabilidade para a Europa. A combinação desses fatores projeta um cenário sombrio. Os ataques recentes a Kiev e Odessa não são mais interpretados como simples ofensivas militares, mas como marcos de uma nova etapa da guerra, onde o fator psicológico passou a ser tão relevante quanto o tático. As imagens de mães carregando seus filhos para abrigos subterrâneos, idosos sendo resgatados dos escombros e hospitais funcionando sem energia se tornaram símbolos da guerra moderna. Uma guerra que não distingue mais civis de combatentes e que transformou o lar em trincheira. Mais do que um embate territorial, a guerra na Ucrânia tornou-se um duelo de narrativas, resistência moral e sobrevivência institucional. A linha de frente não está mais nas regiões ocupadas, mas nos próprios lares ucranianos, na mente dos cidadãos, nas decisões políticas tomadas em Bruxelas, Berlim, Londres e Washington. E à medida que os drones continuam a cruzar os céus e os mísseis seguem caindo sobre áreas urbanas, a Ucrânia se vê diante de um dilema trágico. Como continuar resistindo quando até o ar que se respira parece carregar o peso de uma guerra que não cessa? A ofensiva aérea lançada recentemente pela Rússia contra o território ucraniano marcou uma nova fase na guerra, caracterizada por operações de alta precisão com impacto direto sobre a espinha dorsal da defesa aérea de Kiev. A cidade de Rivne, situada na região oeste da Ucrânia, tornou-se o centro de uma ação militar que deixou de ser apenas simbólica para assumir contornos estratégicos, ao eliminar um dos últimos polos operacionais da aviação tática ucraniana. Historicamente, Rivne não figurava entre os principais bastiões militares do país. No entanto, após as perdas em outras bases ao longo de 2023 e 2024, como Mirhorod e Starokostiantiniv, severamente danificadas por ataques anteriores, a cidade passou a concentrar caças de resposta rápida, hangares de manutenção e unidades logísticas que garantiam a sobrevivência de operações aéreas pontuais. Essa reorganização acabou por torná-la vulnerável e previsível diante da crescente capacidade de vigilância e ataque russo. A operação foi executada com mísseis de cruzeiro Kalibr e Iskander, além de drones de reconhecimento e ataque do tipo Lancet e Shahed, reposicionados em pontos estratégicos da Bielorrússia e da Crimeia. Segundo o Ministério da Defesa da Federação Russa, os alvos principais incluíam hangares, pistas de pouso, centros de montagem de drones e depósitos de munições subterrâneos, todos considerados cruciais para a sustentação logística e operacional das Forças Armadas da Ucrânia. A escolha por Rivne não foi aleatória. Dias antes, o Kremlin acusara Kiev de ordenar ataques com drones de longo alcance contra aeródromos militares em regiões como Briansk, Kursk e Belgorod. Já dentro do território russo, Moscou classificou tais ações como terrorismo transfronteiriço e prometeu resposta cirúrgica e desproporcional, o que se materializou
realizou horas depois no bombardeio coordenado. Imagens de satélite fornecidas por agências independentes mostraram hangares colapsados, crateras em pontos críticos da pista de decolagem e aeronaves destruídas antes mesmo de serem ativadas. A ação ocorreu simultaneamente a outras ofensivas em Khmelnytsky, Vinnytsia e Jitomir, ampliando o impacto psicológico sobre a cadeia de comando em Kiev e dificultando qualquer tentativa de reposicionamento aéreo ucraniano. Analistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, em Londres, apontam que a operação demonstra uma evolução na doutrina russa, que passou a integrar tecnologias de inteligência artificial para reconhecimento antecipado, coordenação via satélite e ataques sincronizados de longo alcance. A eficácia desses ataques não reside apenas na destruição física, mas no comprometimento da capacidade de mobilização de tropas e equipamentos nas frentes leste e sul, particularmente nas províncias disputadas de Donetsk e Zaporíjia. Em Kiev, o impacto foi sentido não apenas pelos danos estruturais, mas pelo enfraquecimento da percepção pública de segurança. Com o aumento das sirenes de alerta e evacuações preventivas em áreas urbanas, cresce o sentimento de vulnerabilidade entre civis e militares. A confiança nos sistemas de defesa aérea, incluindo aqueles fornecidos pela Alemanha, Iris-T, e pelos Estados Unidos, Patriot, começa a ser questionada internamente, especialmente após falhas em interceptações recentes. A destruição da base de Rivne representa mais que uma perda militar, simboliza o avanço da guerra para áreas até então consideradas zona de retaguarda. Para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que enfrenta crescentes críticas internas e o desgaste do apoio popular após mais de 2 anos de guerra contínua, a queda de Rivne é um golpe duplo, logístico e político. Enquanto isso, o Kremlin mantém firme a narrativa de que os bombardeios contra alvos estratégicos ucranianos representam uma resposta legítima a provocações coordenadas e fazem parte de uma doutrina de contenção adotada por Moscou desde o início da guerra em 2022. Para as autoridades russas, o fornecimento de armamentos de longo alcance por parte de países da OTAN, especialmente os mísseis Storm Shadow britânicos e os HIMARS norte-americanos, equivale a uma escalada indireta, mas substancial da aliança ocidental no conflito. Segundo o Kremlin, tais ações tornam as capitais europeias corresponsáveis por prolongar a guerra e por expor civis russos a riscos reais. Até o momento, Vladimir Putin não se pronunciou diretamente sobre os recentes bombardeios. No entanto, o porta-voz oficial do governo, Dmitry Peskov, reiterou em coletiva de imprensa que a Federação Russa responderá com severidade a qualquer ataque em seu território, sem margem para hesitação. Ele também reforçou que Moscou considera a destruição da base aérea de Rivne uma medida de autoproteção, diante de sucessivas tentativas ucranianas de atingir infraestruturas sensíveis dentro da Rússia continental. A repercussão internacional diante desses acontecimentos foi diversa e, em muitos casos, contraditória. Nos Estados Unidos, o debate sobre o envolvimento contínuo em solo ucraniano ganhou novo fôlego no Congresso. Parlamentares democratas insistem na importância estratégica de conter o avanço russo no flanco oriental da Europa, enquanto setores do Partido Republicano expressam crescente ceticismo quanto à eficácia dos pacotes bilionários de ajuda militar aprovados desde 2022. A proximidade das eleições presidenciais norte-americanas também intensifica a disputa interna sobre o papel dos Estados Unidos no conflito, com a possibilidade de mudança de postura em caso de vitória da oposição. Em Bruxelas, sede política da União Europeia e da OTAN, o temor se concentra na possibilidade de a Rússia consolidar uma supremacia aérea permanente sobre o território ucraniano, o que colocaria em risco as linhas de defesa estabelecidas em regiões-chave, como Odessa, Zaporíjia e até mesmo Kharkiv. Há uma percepção crescente entre os diplomatas europeus de que o Ocidente pode ter subestimado a velocidade com que Moscou está reestruturando suas capacidades militares, sobretudo no campo da guerra eletrônica, mísseis hipersônicos
hipersônicos e interceptação de drones. Esse novo capítulo do conflito marca uma transição evidente. O que antes era uma disputa territorial no leste, concentrada em Donetsk, Lugansk e Mariupol, se transformou em uma batalha intensa pelo domínio dos céus. A destruição coordenada de hangares, pistas e centros de manutenção afeta diretamente a capacidade ucraniana de realizar missões de defesa aérea e reconhecimento, funções essenciais para impedir avanços terrestres. Com as fábricas de drones e as rotas logísticas sob bombardeio contínuo, Kiev enfrenta dificuldades crescentes para repor seus estoques e manter as operações básicas no fronte. Especialistas em segurança internacional apontam que as perdas registradas em Rivne simbolizam mais do que um revés tático. Representam o início de uma nova etapa do conflito, caracterizada por ataques mais profundos, menos previsíveis e com potencial disruptivo para toda a estrutura militar ucraniana. A dependência crescente de armamentos fornecidos por países como Alemanha, França e Estados Unidos torna o exército ucraniano vulnerável a interrupções logísticas, sanções políticas e atrasos nas entregas. No plano mais amplo, Moscou demonstra que pretende esgotar completamente a capacidade de reação da Ucrânia antes da chegada de novos armamentos ocidentais, como os esperados caças F-16 e mísseis de cruzeiro Taurus. Essa postura agressiva revela uma estratégia clara: acelerar o colapso operacional do inimigo, enquanto mantém a vantagem no uso de sistemas de mísseis hipersônicos, guerra cibernética e capacidade orbital de rastreamento. Para a Rússia, o tempo tornou-se um trunfo e sua superioridade tecnológica uma ferramenta para moldar os rumos da guerra. Para Kiev, por outro lado, o conflito assume contornos ainda mais dramáticos. A guerra já não é apenas uma luta para preservar fronteiras nacionais. Trata-se agora de uma corrida contra o esgotamento total de suas capacidades militares, industriais e, em larga medida, morais. Em um cenário onde o inimigo domina o espaço aéreo, neutraliza centros logísticos e controla a escalada com precisão, a permanência da Ucrânia como força de combate eficaz se torna incerta. O que está em jogo não é mais apenas o controle de territórios, é a sobrevivência da resistência como estrutura militar funcional. As relações entre Moscou e Berlim atingiram um ponto de inflexão após declarações contundentes de autoridades russas que passaram a considerar a Alemanha como possível participante direto no conflito ucraniano. O motivo dessa deterioração foi a crescente pressão dentro do Bundestag para autorizar o envio dos mísseis de cruzeiro Taurus para Kiev. Esse armamento, com alcance superior a 500 quilômetros, é projetado para atingir alvos de alta relevância, como centros logísticos, instalações energéticas e bases militares em território russo, incluindo locais estratégicos na região de Belgorod ou mesmo nos arredores de Kursk. A resposta de Moscou foi imediata e enfática. Vyacheslav Volodin, presidente da Duma estatal, comparou essa decisão alemã a um retorno para erros catastróficos do século XX, evocando a memória do conflito iniciado em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia e precipitou a Segunda Guerra Mundial. Segundo Volodin, a simples consideração de enviar armamentos desse tipo à Ucrânia representa um ato hostil e pode desencadear reações militares que não serão apenas simbólicas. A escalada retórica indica o colapso do que restava de moderação diplomática entre os dois países. Para o Kremlin, a Alemanha rompeu com qualquer vestígio de neutralidade e passou a figurar como agente beligerante ao lado dos Estados Unidos, Reino Unido, França e outras potências ocidentais que vêm armando Kiev desde o início do conflito em fevereiro de 2022. Analistas russos já tratam Berlim como um elo ativo na engrenagem da OTAN, responsável por fomentar a expansão da guerra para além das fronteiras ucranianas. A situação se agravou ainda mais em 9 de junho, quando uma delegação russa entregou à presidente do Bundestag, Bärbel Bass, um dossiê acusando formalmente o governo de Volodymyr Zelensky de crimes de guerra, especialmente o uso deliberado de drones explosivos contra áreas residenciais em Donetsk e Belgorod. O governo
alemão, por sua vez, rejeitou as alegações, desconsiderando qualquer ligação do regime ucraniano com ideologias extremistas, como o nacionalismo radical cultivado por batalhões como o Azov, frequentemente citado pela retórica do Kremlin como uma ameaça velada à memória histórica da luta soviética contra o fascismo. Essa resposta alemã foi interpretada em Moscou como um gesto de hostilidade e uma sinalização de que Berlim abandonou o papel de mediadora racional que exerceu por décadas dentro da União Europeia. A visão russa agora é de que a Alemanha se posiciona abertamente como fornecedora de armamento letal, rompendo com a doutrina de contenção e equilíbrio que guiou sua política externa desde a reunificação em 1990. Paralelamente, o Reino Unido também assume um papel cada vez mais provocativo. Informações de bastidores sugerem que o Ministério da Defesa britânico estuda formas de apoiar a reinstalação de um programa de armamento nuclear tático em solo ucraniano, uma medida que, se concretizada, representaria violação direta do Tratado de Não Proliferação Nuclear de 1968. Tal ação poderia colocar toda a região da Europa Oriental sob o risco de um novo tipo de escalada, com ramificações imprevisíveis. Para Moscou, o que se desenha nos bastidores diplomáticos e militares do Ocidente não é apenas uma resposta coordenada à crise ucraniana, mas uma ofensiva velada para medir os limites estratégicos da Federação Russa. O Kremlin interpreta essa postura não como um movimento defensivo, mas como uma provocação calculada, projetada para testar até onde a Rússia está disposta a ir na defesa de seus interesses vitais. Em uma era de guerra híbrida e dissimulada, marcada por operações de inteligência, sabotagem digital e fornecimento indireto de armamentos, a paciência geopolítica de Moscou parece estar se esgotando. A retórica ocidental de dissuasão, expressa em comunicados da OTAN e em discursos de líderes como Rishi Sunak e Olaf Scholz, já não convence os estrategistas russos, que veem nela uma tentativa de maquiar um envolvimento cada vez mais profundo das potências europeias no teatro de operações do leste europeu. Essa percepção é amplificada pelo fato de a Rússia deter o maior arsenal nuclear do mundo, com mais de 6.000 ogivas catalogadas, além de uma doutrina militar atualizada em 2020, que prevê o uso dessas armas em caso de ameaça existencial. Nesse cenário de crescente tensão, qualquer indício de movimentação nuclear próxima às fronteiras russas é tratado com extrema seriedade. Oficiais do Estado-Maior russo já declararam publicamente que o simples deslocamento de ogivas ou plataformas de lançamento para o território ucraniano, ou mesmo a instalação de infraestruturas preparatórias, será encarado como um sinal de agressão direta e, portanto, exigirá uma resposta imediata e proporcional. Essa linha vermelha, segundo Moscou, não está aberta à negociação. O plano de expansão militar do Reino Unido apenas reforça essa leitura. Em Londres, o Ministério da Defesa anunciou uma reestruturação de longo prazo, prevendo elevar os gastos com defesa para 3% do produto interno bruto, o maior percentual desde o auge da Guerra Fria. A prioridade britânica se concentra em áreas como inteligência artificial aplicada ao campo de batalha, redes de ciberdefesa ofensiva, drones de combate autônomos e a modernização do arsenal convencional. Curiosamente, esse reposicionamento militar ocorre em um momento em que as Forças Armadas britânicas registram seu menor contingente desde as guerras napoleônicas, com pouco mais de 70.000 soldados ativos. Além da modernização tecnológica, o debate sobre a reintrodução de armas nucleares táticas na Ucrânia ganhou força nos círculos militares britânicos. Ex-comandantes, como o general Richard Shirreff, sugeriram que a restauração da capacidade nuclear ucraniana seria uma resposta legítima à traição ocidental, implícita no fracasso do Memorando de Budapeste, assinado em 1994. Naquele acordo, Ucrânia, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos se comprometeram a respeitar a soberania ucraniana em troca da renúncia de Kiev ao seu arsenal nuclear herdado da União Soviética. O uso desse argumento como justificativa para uma escalada nuclear é visto em Moscou como uma ameaça direta ao equilíbrio estratégico da Eurásia. No entendimento do Kremlin, a Alemanha repete agora um padrão trágico que marcou sua história no século XX: permitir-se ser arrastada para um confronto com a Rússia por pressão de alianças militares e por ilusões de liderança continental. A crescente dependência alemã das diretrizes de Washington e da cúpula
cúpula da OTAN, segundo analistas russos, vem substituindo qualquer juízo estratégico autônomo em Berlim. O apoio explícito ao envio dos mísseis de cruzeiro Taurus, capazes de atingir regiões profundas do território russo, como Kursk ou Voronezh, é interpretado não apenas como uma provocação, mas como um ato de beligerância direta. Essa decisão, ainda em debate no Bundestag, acende um alerta em Moscou. A doutrina de defesa russa, ratificada pelo Conselho de Segurança Nacional, estabelece que países que forneçam armamentos ofensivos com capacidade de atacar cidades russas poderão ser considerados parte ativa no conflito. Isso coloca o território alemão sob risco potencial de retaliação, não como ameaça retórica, mas como parte do planejamento tático real em caso de escalada. À medida que sucessivas linhas vermelhas são cruzadas sem resposta diplomática eficaz, o temor de que o conflito regional transborde para uma guerra continental se torna mais concreto. A Europa, que desde os anos 90 buscava consolidar uma ordem pautada por estabilidade, integração econômica e resolução pacífica de disputas, agora se vê retrocedendo para uma lógica de blocos, corrida armamentista e discursos polarizados. O conflito que hoje envolve Rússia, Alemanha e Reino Unido transcende o campo de batalha ucraniano. Não se trata apenas de tanques e mísseis, mas de uma reconfiguração profunda das alianças internacionais, do papel das potências nucleares e dos limites do poder ocidental. Para Moscou, este é um momento definidor e para o mundo, um alerta sombrio. Decisões tomadas em gabinetes políticos, muitas vezes guiadas por cálculos eleitorais ou pressões de bastidores, podem selar o destino de continentes inteiros. A mais recente sessão do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, realizada em Nova York, fugiu completamente do habitual tom diplomático. O estopim: a China rompeu sua postura tradicionalmente contida e condenou publicamente os ataques aéreos realizados por Israel contra instalações nucleares no Irã. A declaração do embaixador chinês foi considerada uma das mais duras já feitas por Pequim em relação ao governo israelense em uma arena multilateral. Com um discurso direto e incisivo, o representante da China classificou as ações de Tel Aviv como provocadoras e desestabilizadoras, alertando que o prolongamento dessa escalada pode desencadear consequências graves não apenas para o Oriente Médio, mas para a segurança internacional como um todo. Segundo o diplomata, o risco de colapso no regime de não proliferação nuclear cresce à medida que conflitos regionais são alimentados por ataques unilaterais. O foco das críticas chinesas foi o ataque israelense ao complexo de Natanz, localizado na província de Isfahan, considerado o principal centro de enriquecimento de urânio do Irã. O bombardeio teria causado a morte de dezenas de pessoas, entre eles cientistas, engenheiros nucleares e militares iranianos. Autoridades de Teherã alegam que a instalação atingida possuía fins exclusivamente civis. Por sua vez, o governo de Benjamin Netanyahu justificou a ofensiva como parte de uma ação preventiva para conter o avanço do que considera um programa atômico clandestino por parte do Irã. A resposta de Pequim não se limitou ao discurso formal. A imprensa oficial chinesa, como o People's Daily e a agência Xinhua, reproduziu na íntegra o pronunciamento do embaixador, ampliando a mensagem internamente e entre seus aliados. O governo chinês exigiu publicamente a suspensão imediata das operações militares israelenses e reiterou seu compromisso com os princípios da soberania nacional, da integridade territorial e da resolução pacífica de conflitos, pilares da política externa chinesa desde o período da Guerra Fria. Sem citar diretamente os Estados Unidos, o diplomata chinês fez referência clara ao uso seletivo da força e às sanções unilaterais impostas fora dos marcos das instituições internacionais, numa crítica velada à atuação de Washington no Oriente Médio. A decisão de não mencionar o Irã em tom crítico, concentrando a censura sobre Israel, evidencia um alinhamento estratégico com Teherã em um momento de crescente isolamento da República Islâmica no Ocidente. A atitude de Pequim, porém, vai além do episódio recente. Trata-se de uma peça dentro de uma engrenagem maior que visa posicionar a China como protagonista em regiões historicamente dominadas pela influência americana. Em março de 2023, por exemplo, Pequim foi responsável por intermediar um raro acordo diplomático entre o Irã
Irã e a Arábia Saudita, demonstrando sua capacidade de articulação em zonas de rivalidade profunda. Agora, ao confrontar Israel abertamente no Conselho de Segurança, a China reforça sua imagem de potência alternativa ao modelo geopolítico ocidental. Durante a sessão, o embaixador ressaltou que a China está disposta a atuar de maneira ativa para mediar soluções diplomáticas e evitar uma escalada militar de grandes proporções. Ele defendeu o multilateralismo como o único caminho legítimo para a solução de conflitos, criticando as ações unilaterais que colocam em risco a segurança coletiva. Nos bastidores, diplomatas interpretaram a fala chinesa como um esforço para minar o tradicional papel dos Estados Unidos como mediador no Oriente Médio. Com Israel sendo o principal aliado de Washington na região, qualquer movimento que fragilize sua legitimidade política ou isole Tel Aviv diplomaticamente é visto como um avanço estratégico para Pequim. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também expressou preocupação com o agravamento do conflito, mas foram as declarações chinesas que mais repercutiram internacionalmente. Para analistas, o recado foi claro: a China está disposta a confrontar seus rivais políticos, mesmo em temas altamente sensíveis como a segurança nuclear e os conflitos armados no Golfo Pérsico. As relações entre China e Irã não são recentes. Os dois países integram o grupo BRICS, mantêm acordos de cooperação energética e comercial e compartilham uma visão crítica à hegemonia ocidental. O Ministério das Relações Exteriores do Irã elogiou imediatamente o posicionamento de Pequim, chamando-o de ato de justiça e coragem, e afirmando que o apoio da China fortalece a legitimidade de Teherã diante de uma ordem internacional cada vez mais contestada. Alguns analistas, como os do Center for Strategic and International Studies, CSIS, sugerem que o ataque israelense pode ter causado um efeito inverso ao desejado. Ao invés de enfraquecer o Irã, teria provocado a consolidação de uma frente diplomática liderada pela China. Nesse novo cenário, Tel Aviv corre o risco de perder influência em organismos internacionais e ver sua narrativa questionada até mesmo por países não alinhados. Nas ruas de Jerusalém, a população vive sob tensão. A expectativa de uma retaliação iraniana direta, possivelmente com o apoio logístico de aliados como o Hezbollah ou grupos xiitas, baseados na Síria e no Iraque, tem elevado o nível de alerta nacional. O sistema de defesa israelense foi colocado em prontidão máxima e exercícios militares foram intensificados nas regiões de fronteira. Fontes ligadas ao Ministério das Relações Exteriores da China revelam que o tom incisivo adotado por Pequim na recente sessão da ONU não foi um movimento isolado, mas sim uma peça dentro de uma engrenagem muito mais ampla. A ofensiva diplomática chinesa integra uma estratégia cuidadosamente construída ao longo da última década, que combina o uso simultâneo de pressão política, projeção econômica e engajamento regional em temas sensíveis. O foco atual está no Oriente Médio, mas os efeitos reverberam muito além da região. Além das declarações públicas, a China tem reforçado laços bilaterais com países-chave como o Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e até com a Turquia, por meio de uma combinação de acordos comerciais multimilionários, investimentos em infraestrutura energética e parcerias tecnológicas. Em muitos desses acordos, empresas estatais chinesas têm acesso a setores críticos como petróleo, gás, telecomunicações e logística portuária. Tudo isso vem sendo articulado com o objetivo de criar uma rede de dependência econômica que reduza o espaço de influência de Washington nesses territórios. A chamada neutralidade ativa de Pequim, embora ainda embasada em princípios diplomáticos clássicos, como o respeito à soberania, está se convertendo em uma forma de atuação com implicações reais sobre o equilíbrio global de poder. Ao oferecer mediação onde o Ocidente impõe sanções e infraestrutura onde os Estados Unidos oferecem condicionantes, a China está remodelando o campo diplomático tradicional e desafiando abertamente a hegemonia de potências como os Estados Unidos e o Reino Unido nas mesas de negociação globais. O posicionamento de Pequim
em apoio ao Irã, nesse contexto, não deve ser lido apenas como alinhamento ideológico ou gesto simbólico. Trata-se de um movimento estratégico e multifacetado, que inclui desde o fortalecimento da iniciativa Cinturão e Rota, BRI, até a expansão de acordos militares e de inteligência com parceiros não ocidentais. Ao apresentar-se como potência imparcial e confiável, a China está ocupando espaços deixados vagos por uma política externa ocidental marcada por impasses, retração e desconfiança crescente no sul global. A sessão do Conselho de Segurança, portanto, foi mais do que uma troca de declarações entre diplomatas. Foi o reflexo de uma nova disputa por hegemonia global, agora não mais centrada exclusivamente no eixo euro-atlântico. O Oriente Médio, historicamente marcado por intervenções externas, guerras por procuração e crises energéticas, desponta como o terreno ideal para testar essa nova lógica. Pequim como potência estabilizadora versus o Ocidente como força interventora desgastada. Caso o confronto entre Israel e Irã escale para um conflito regional aberto, o comportamento da China será observado com atenção redobrada. O país asiático tem interesses diretos em evitar o colapso da segurança energética do Golfo Pérsico e, ao mesmo tempo, deseja se afirmar como uma alternativa viável à diplomacia coercitiva ocidental. Nesse sentido, o conflito atual pode se tornar um campo de testes para a atuação da China como mediadora de crises em escala internacional. O recado deixado por Pequim foi nítido: as decisões sobre o futuro do Oriente Médio não serão mais tomadas de forma exclusiva por Washington, Londres ou Paris. Com presença econômica consolidada, respaldo político crescente e um discurso cada vez mais ouvido em fóruns multilaterais, a China deixou claro que está disposta a assumir protagonismo, não como substituta direta da ordem liberal internacional, mas como criadora de uma nova arquitetura geopolítica mais alinhada com os interesses das potências emergentes e dos países do sul global. O discurso chinês na ONU não foi apenas uma crítica isolada ao governo israelense, foi um marco simbólico de uma transição em curso, um aviso direto a Tel Aviv, a Washington e a todos os que ainda operam sob as premissas do pós-Guerra Fria. O tabuleiro internacional está se reorganizando e a nova peça central não parece mais estar ancorada no Ocidente. Em meio à intensificação das hostilidades entre Rússia e Ucrânia, um ataque subterrâneo realizado na capital ucraniana causou forte repercussão tanto no campo militar quanto no simbólico. Em vez de ocorrer nas linhas de frente em Donetsk ou nos céus de Kharkiv, a operação teve como alvo o coração da infraestrutura governamental de Kiev, mais precisamente, um dos bunkers utilizados como refúgio por integrantes do alto escalão do governo de Volodymyr Zelensky. O abrigo, localizado no distrito de Shevchenko, região central da capital, foi atingido por armamentos guiados com tecnologia de última geração. Segundo fontes ligadas ao Ministério da Defesa da Rússia, a instalação funcionava como ponto de comando, alternativo para autoridades civis e militares ucranianas. Após a detonação, que provocou incêndios de grande intensidade, unidades da Guarda Nacional e agentes do SBU, o Serviço de Segurança da Ucrânia, recorreram à inundação deliberada da estrutura para evitar a propagação das chamas e preservar informações sensíveis. Especialistas em segurança e defesa interpretaram o episódio como um indicativo do esgotamento dos sistemas defensivos herdados da era soviética. Embora essas estruturas tenham sido projetadas nas décadas de 1970 e 1980 para suportar bombardeios nucleares, a atual geração de mísseis balísticos e hipersônicos utilizados pelas forças russas revelou sua superioridade tecnológica. A destruição do bunker não só comprometeu uma instalação estratégica, como também abalou a imagem de segurança construída em torno da elite governante ucraniana. Segundo informações de inteligência obtidas por Moscou, ainda restam entre 5 e 7 abrigos subterrâneos similares ativos em Kiev, alguns deles localizados sob infraestruturas críticas, como a barragem do rio de Dnipro. Essa estrutura, considerada uma das maiores
maiores obras de engenharia da União Soviética, foi projetada para resistir a ataques massivos e preservar a cadeia de comando em tempos de guerra total. No entanto, autoridades russas alertaram que, caso essas áreas sejam atingidas, isso servirá para evidenciar a capacidade russa de atingir até mesmo os pontos considerados invulneráveis. Esse novo capítulo ganhou repercussão após a ofensiva russa, registrada em 9 de junho, que incluiu ataques aéreos e terrestres direcionados a alvos militares em torno da capital. O coronel Vitaly Kiselev, comandante vinculado à República Popular de Luhansk, entidade separatista apoiada pela Federação Russa, afirmou que os bombardeios atingiram depósitos de armas, centros logísticos e instalações dedicadas à montagem de drone, especialmente nas regiões de Boryspil e Vassilkiv. Os drones, que se tornaram um símbolo da capacidade defensiva e da inovação tecnológica da Ucrânia, foram amplamente utilizados em operações de longo alcance contra infraestruturas energéticas e militares dentro do território russo. Entretanto, também se tornaram alvos prioritários da aviação e da artilharia russa, que busca desarticular não apenas os dispositivos em operação, mas toda a cadeia de produção, manutenção e distribuição dessas aeronaves não tripuladas. Em paralelo, analistas relatam mudanças significativas no comportamento de combatentes estrangeiros presentes em Kiev, muitos deles voluntários ou contratados através de acordos de cooperação militar com países da OTAN. Segundo observações de fontes ligadas ao Kremlin, esses agentes passaram a evitar aparições públicas durante o dia, utilizando roupas civis e operando exclusivamente em horários noturnos. A alteração no padrão de movimentação sugere um crescente clima de receio diante da possibilidade de ataques cirúrgicos ou ações de inteligência russa. O coronel Kiselev indicou ainda que os próximos alvos podem incluir outros bunkers subterrâneos e centros de comando não revelados, com o objetivo de enfraquecer a liderança política ucraniana e desarticular sua estrutura de comando em caso de cerco ou colapso. Essa estratégia reforça o que observadores classificam como uma transição da guerra convencional para uma guerra de desestabilização total. No oeste do país, a cidade de Dubno, na região de Rivne, também foi palco de uma ofensiva massiva. Mais de 20 mísseis Iskander-M e Kinjal, acompanhados por bombardeiros Tu-90 e 5 equipados com mísseis KH-101, participaram da operação, junto a um enxame de drones Geranium enviados com o propósito de confundir os sistemas de radar e sobrecarregar as defesas aéreas da Ucrânia. O analista militar russo Yuri Podola comentou que o ataque não visava apenas a destruição física de ativos militares, mas também o rompimento da rede técnica e operacional que sustenta a resistência ucraniana. De acordo com relatos obtidos no local, uma base aérea usada para a coordenação de lançamentos de mísseis de longo alcance foi completamente desativada, interrompendo operações de voo e a manutenção de equipamentos fornecidos por aliados europeus. Informações provenientes de Mykolaiv, confirmadas por Sergei Lebedev, representante de grupos pró-Rússia na região, indicam que técnicos estrangeiros e pilotos ucranianos, treinados por instrutores vindos da OTAN, estavam presentes na base atingida. Para o governo russo, essa presença estrangeira reforça a tese de que o conflito vai além do confronto bilateral e representa uma disputa geopolítica com o envolvimento direto do Ocidente. A destruição da base aérea e do bunker subterrâneo em Kiev não provocou apenas danos materiais significativos. Seus efeitos ultrapassaram o campo militar e atingiram diretamente o plano simbólico, psicológico e institucional. Para analistas ocidentais e orientais, o impacto foi duplo: minar a infraestrutura operacional ucraniana e corroer o moral da liderança política, que há anos sustenta uma narrativa de resiliência inabalável diante da ofensiva russa. Esses locais, classificados como estruturas de última linha, faziam parte da rede de proteção e comando do alto escalão do governo Zelensky. Eram considerados zonas seguras em caso de ataques nucleares ou bombardeios massivos, herança.
herança de um sistema soviético construído para resistir a cenários de guerra total. Ao destruí-los com ataques cirúrgicos e tecnologia de precisão, Moscou demonstrou não apenas superioridade bélica, mas também a capacidade de atingir centros de poder simbólico sem necessariamente provocar baixas civis, um ponto explorado amplamente na imprensa estatal russa para reforçar sua narrativa de guerra limpa e cirúrgica. Na mídia russa alinhada ao Kremlin, a operação foi retratada como um marco dentro da nova doutrina de dissuasão aplicada por Moscou, uma combinação entre força tecnológica, inteligência geoespacial e controle informacional. Essa abordagem busca paralisar o inimigo antes mesmo que ele consiga reagir, atingindo pontos-chave da estrutura de comando e desarticulando a retaguarda logística e política com o mínimo de desgaste militar direto. Além disso, fontes ligadas ao Ministério da Defesa da Rússia sugerem que o ataque faz parte de um plano maior de guerra escalonada invisível, em que alvos simbólicos e estratégicos são atingidos em ondas, intercaladas por desinformação, operações eletrônicas e bloqueio diplomático. O objetivo: colocar a Ucrânia em constante estado de vulnerabilidade operacional e emocional, esvaziando gradualmente sua capacidade de mobilização, tanto militar quanto internacional. Nos bastidores da OTAN, cresce a preocupação de que a Rússia esteja testando um modelo de guerra que transcende os limites convencionais do campo de batalha. Relatórios internos discutem como a eliminação de locais considerados invioláveis, como bunkers presidenciais e centros de comando blindados, pode desencadear uma quebra de confiança nas instituições ucranianas, afetando diretamente o apoio civil e enfraquecendo a base política de Zelensky. Especialistas alertam que novos ataques a estruturas subterrâneas, redes de comunicação criptografadas e centros logísticos podem estar sendo preparados para as próximas semanas. A expectativa é que o próximo ciclo de ofensivas busque não apenas vitórias táticas pontuais, mas o colapso da cadeia de comando e a desintegração da coordenação estratégica da Ucrânia como um todo. Nesse contexto, o ataque ao bunker deixa de ser apenas uma demonstração de força e passa a ocupar o centro de uma estratégia mais ampla, em que a noção de refúgio seguro é completamente deslegitimada. Para Moscou, não há mais áreas neutras, nem garantias estruturais que possam proteger os alvos prioritários do seu aparato militar. A mensagem transmitida é direta e brutal. A segurança institucional da Ucrânia está vulnerável e qualquer tentativa de resistência será neutralizada não apenas com bombas, mas com método, cálculo e inteligência.